Passa a Macedônia e vem nos ajudar. Esse versículo bíblico, ele pode ser entendido com alguém vindo nos ajudar e lá no campo missionário, onde está o missionário também clamando por ajuda. Vamos estender a mão e vamos ajudar os nossos irmãos. Vamos ir contribuindo, orando, jejuando, mas vamos fazer missões. Já é a última hora. E que coisa boa, quando a gente começa a falar sobre obra missionária, nosso coração se alegra. Para quem não esteve conosco no programa anterior da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério e Restauração, pode acessar lá e ouvir parte 1 do programa com a irmã Beatriz Rosa, irmão Lucas Araújo. Ela é Araújo da Rosa, então... Família, que bênção. Também tivemos a participação do pastor Silvio. E vamos continuar agora, porque agora é rapidinho, passa aí. Vamos deixar mais para o meio ali a chamadinha, vamos ver aquela vinheta maravilhosa, mas divulgando. Olha, irmãos, que coisa linda este moletom que foi confeccionado com o versículo Passa Macedônia e nos ajuda. Atos 16, 9, parte B. À disposição olha de novo, na Abrace. Loja da Abrace aqui, que fica no complexo da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério e Restauração, que hoje à noite vai estar recebendo a toda a família missionária, aqueles que amam a obra missionária, 19h30, iniciando o grande congresso de intercessão e milagres, heróis da fé. Que benção! Oh, missioneira hermana Gabriela Baez, que está de cumpleaños domingo. Já pode comprar um regalito e trazer para a sierva de Deus vivo, que vai estar acá também. Aleluia! Então, aí nesse sentimento missionário que a gente vive em missões, que coisa boa esse... É uma ordem imperativa de Deus, de Jesus, né? Ir até os confins da terra, fazer obra missionária, ganhar almas para Jesus. Então, é um assunto que ele não esgota. Pelo contrário, ele sempre se renova porque é a palavra de Deus, e ele nos fortalece, ele nos ajuda. Mas como nós ouvimos já a nossa prezada Beatriz, agora nós... Claro que tu vai estar falando também, vai ajudando o Luquinhas aqui, né? Porque essa parte ele não lembra, né? Não. Como é que foi o chamado do Lucas? Hoje ele tem 18 anos, prestes a completar 19 anos. Estão todos convidados para a festa de aniversário dele, que será comemorado dentro do avião, indo para Portugal. Que dia? A Tainê está perguntando que dia. É dia 23 de agosto. 23 de agosto, viu? Então, quem quiser ir, pega o mesmo avião que o Lucas e vamos comemorando lá. Como é que foi, Luquinhas? Então, esse chamado aí, a Bia vai te ajudando. Eu vou pedir muita ajuda da mãe, porque no momento que foi me entregue essa profecia, eu não me lembro, né? Porque eu tinha acho que uns 2 anos de idade, né? E aí eu vou deixar essa parte para ela contar e depois eu... É tão importante que existe o vídeo, né? Eu vi lá na casa da Bia. Até tem um que ele colocou um vídeo que ele conta o testemunho, né? Que era um sonho do pai dele. A Luquinhas tem o canal lá, que é uma benção, que ele posta ali uma palavra, né? Sim. Pão diário, muito bom. Sim, ali ele conta, ele põe até o vídeo, tá junto o vídeo. Que ele recebeu, ele não entendia nada. Até o pregador que entregou disse, ele não tá entendendo nada hoje do que eu tô falando para ele, mas... Ele vai ficar gravado para um dia mostrar para ele isso. E assim foi. Ali para os 18, 19 anos, Deus tinha chamado com ele. Mas o que lá, com 2 aninhos, o que foi profetizado? Tu estava lá no meio do congresso que eu vi, né? Com o Lucas no colo, aquele bebezinho, bem gordinho. Porque o irmão chamou e perguntou qual era o nome dele. Eu disse que era Lucas. Aí ele falou umas situações ali e disse que Deus tinha chamado para ele, que via ele num púlpito dos 18 para 19 anos, dos 19 anos para 20 anos. Deus via ele pregando, só que ele ia pregar em todo canto da terra, ele falou. E que Deus contava com ele na chamada missionária.
Que Deus tinha chamado a missionária para ele. E que Deus ia alcançar, né? Muitas vidas. Que ia ser... E tu, que nem nós estava falando, que era lá da grota, lá do interior, que nem eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de São Luís, e ela é do interior de São Gabriel, né? Interior do interior, bem lá. E, Lembrada por Deus, só porque... e naquele trabalho, então, e daí tu acreditou naquele momento, tu será que vai acontecer, a forma como iria acontecer, o que passou na tua mente? A mãe fala de mim, no caso, ou do... Não, eu estou falando do de ti. Lucas? O teu sentimento como mãe, naquele momento. Mavoneide, eu acreditei. Ele até falou ainda assim, ó, a responsabilidade está sobre os teus ombros. Né? Na época, eu estava lá. O missionário tinha ficado na cidade dele. Ele falou, tá nos teus ombros a responsabilidade de levar ele para a escola bíblica, de ensinar ele. Ensina o menino no caminho que deve andar. E quando for grande, sim, não vai se desviar, né? E com o tempo a gente via, porque ele pegava um microfone, ele pregava, chegava a pular pregando, quando era pequenininho. Ô, glória! E falava, sabe, assim, a gente via que tinha algo diferente nele. Algo especial, assim, que Deus... Porque até então, se formos ver, ele foi o primeiro filho. Sim. Ele foi o primeiro filho que Deus... já tinha isso tudo planejado, né? Ele ia nascer. Então Deus tinha projeto, tem projeto com ele, eu acredito. Tenho visto isso em cada tempo que passa. Glória a Deus. Desde quando pequeno ele era na dele, não era muito Sim. E a irmã Bia, ela fala isso, por quê? Porque ela, posterior ao Luquinhas, ela teve 2 gestações e acabou sofrendo aborto espontâneo, que te fez sofrer bastante, né? Sim. Mas a vida do Lucas, então, é um projeto de Deus, e que nem nós falamos anteriormente. Então, ali, Deus já sabia que recolheria o missionário Éder, bem jovem ainda, e ele ficou, então... Fiquei aqui. Ali, eu acho bem importante também, Bia, no momento da partida do missionário Éder, claro que não dá para contar em detalhes, Sim. Mas pelo tempo, e até porque elas já contaram, mas aquele momento de dor, porque tu já havia perdido pai, mãe, irmão bem enfermo, e anos passaram e tu acabou perdendo, então, o esposo lá no campo missionário. Como é que foi esse momento e até a chegada de Deus começar a usar a vida do Lucas? Foi... É claro que, né, com a perda a gente teve os sentimentos, assim, tinha vezes que era difícil, mas a gente sempre dizendo, não, nós temos que, é o legado, deixou um legado, nós temos que continuar. O Lucas sempre teve essa vontade de ali, aquilo deu força para ele continuar, sabe, com garra, não desistir, porque via que o pai dele amava o que fazia. Até ele fez algumas perguntas para ele, ele até depois, certamente, se der tempo, ele vai falar, que quando o missionário perguntou para ele se ele amava, né, esse trabalho, porque ele amava, ele dava a vida dele, o prazer dele era sentar e falar da Bíblia, assim, era muito bom, sabe, era muito... Ele gostava. Então, tudo aquilo que a gente via, não tinha como olhar e dizer assim, não tem como não seguir, entende? Não tinha como. É como o pastor Silvio falou, a gente se sente encabulado. É da maneira que Deus cuida, da maneira que Deus faz as coisas. A gente olha para nós e vê que nós não merecemos, mas vê o cuidado de Deus assim, e na trajetória, e às vezes ele dizia, mãe, eu vou orar, e Deus vinha e falava com ele na palavra, assim, como se estivesse falando com ele, assim, sabe? Tinha resposta para ele na palavra, e aquilo alegrava ele, e claro que é uma etapa, né, Marvoneide? É um passo de cada vez. Sim. Então, hoje, eu olho para ele e vejo realmente, até hoje, ter chegado aqui, foi Deus. Não tem como nós olhar e dizer, meu Deus, parou ali, não seguiu, sabe? Era alguma coisa que Deus queria mesmo que a gente continuasse. É o legado. Sim. E como é que foi, Lucas, então, agora? Eu até, voltando nessa parte inicial,
que a mãe estava contando sobre a mensagem que foi me entregue, né? Uhum. Eu até, depois de um pouquinho mais de idade, eu ouvi assim, e eu tava triste assim naquele momento. Eu falei, Deus, eu olho pra mim, eu não vejo assim uma desenvoltura para falar, para pregar. E eu falei, Senhor, o Senhor ainda tem isso preparado para mim? O Senhor ainda tem esse plano para minha vida? Novamente eu peguei a Bíblia e eu falei, Senhor, fala comigo pela palavra. E eu abri a palavra e a palavra estava escrita assim: a palavra que eu lancei não volta para mim vazia. Ah, que coisa tremenda. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu desatei a chorar. Teve a convicção. Eu disse, aquilo que Deus falou, Ele falou. E não foi o homem, foi Deus. Então, eu preocupado com a maneira que ia acontecer, se eu tinha capacidade de falar da maneira, assim, certa. Deus, simplesmente com aquela palavra, fez eu me aquietar e saber que toda a capacidade vem dele. E o meu pai, a questão que a mãe falou da obra missionária, meu pai tinha certos momentos que eu estava no carro com ele, só eu e ele. E ele olhava para mim assim, mais de uma vez isso aconteceu, ele olhava para mim assim e fazia uma pergunta assim, filho, olhava nos meus olhos e perguntava assim, filho, tu ama o que o pai faz? Eu dizia, sim, pai, eu amo. E aí passava uns tempos, e de novo a gente estava assim, sozinho, ele olhava para mim e perguntava, filho, tu ama o que o pai faz? Eu olhava para ele e eu dizia, sim, eu amo. E eu nunca entendi porque que ele fez aquelas perguntas para mim. Eu fui entender quando ele morreu. Eu vi um homem que, por mais da crise da pandemia, toda aquela crise que teve na Europa, tudo, qual as pessoas diziam, fica em casa, não sai de casa. Eu vi um homem sair de casa para levar a palavra, para ajudar o necessitado, os pobres de espírito. E meu pai estava indo lá, sabe? Então eu olhei para o amor que eu tinha pela obra missionária, eu pensei, perto daquilo que ele amava, meu amor era pouco, muito pouco. E eu tenho o privilégio de dizer que o meu pai não morreu no mundo das drogas, não morreu no mundo de bebedices. O meu pai morreu fazendo a obra de Deus. Então, eu me alegro em saber isso. Combateu o bom combate. Né? Guardou a fé. E justamente esse vírus que acabou provocando o recolhimento do teu pai, né? E tu ali, tu já tem 3 anos, né? Completou 3 anos, então tu tinha 15 anos, tu era um adolescente. Ainda era, mas agora está mais... Mas esse menino com 15 anos era para te, de repente, ficar revoltado. Deus, como pode? Levou meu pai, ele te servia, ele era um missionário. Chegou a sofrer esse tipo de conflito? Muito, nossa. Na hora que eu recebi a notícia, né, a gente não esperava que a mulher que estava lá, a enfermeira que estava lá tentando ajudar ele a voltar, reanimar. A notícia que ela trazia, a gente não imaginava que era que ele tinha morrido. E quando veio aquela notícia, eu perdi as forças do meu corpo, eu caí no chão completamente assim, isolado, sem força. E eu perguntei para Deus fez tudo pro Senhor. Na hora veio uma revolta, porque eu sou ser humano. Sim. Veio uma revolta, eu falei, Senhor, por que o Senhor levou uma pessoa que estava fazendo a sua vontade ali? Mas ao mesmo tempo, eu e a minha mãe, a gente sentiu como se fosse uma anestesia. Naquele exato momento. Uma anestesia assim, ó. A dor que a gente podia ter sentido naquele momento era muito maior. Só que a gente sentiu uma anestesia assim, ó, de uma forma que, sabe, aquela dor estava ali, mas a gente não estava sentindo ela verdadeiramente. Passou-se os dias e muitas tristezas, assim, a gente chorava, tudo, com saudade. Mas Deus falou, né, para mim, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Então, ser forte
por mais das batalhas, das guerras, é tu se manter no caminho. Então eu não podia arredar o pé. Eu tinha todos os motivos se eu quisesse dizer, meu pai morreu, eu não quero mais, vou sair da igreja, vou abandonar a juventude, vou desprezar talvez a obra missionária, porque o meu pai era missionário e morreu fazendo isso. Sim. E aí, só que, sabe, isso não existia no meu coração. Eu via como uma forma que, assim, eu tenho que lutar para chegar no lugar que ele está hoje. E se eu não tiver essa visão de que existe um céu e que a minha vida aqui é passageira, que eu tenho que cumprir aquilo que Deus quer para minha vida, eu só estou aqui como qualquer ser humano, simplesmente por viver. Então, eu tenho que entender que eu preciso buscar a Deus todos os dias da minha vida, para um dia chegar lá onde Ele está. Exatamente isso que foi passado, né, Lucas? Assim, a tua mãe ficou lá firme, não recuou em momentos bem tristes da vida. Inclusive, quando o missionário Éder partiu, que ela ficou só, ela mesma pode relatar como se sentiu, mas uma certeza, uma convicção ela tinha de não recuar do fronte da batalha. É verdade. Sim. Como todos conheciam, a gente estava sempre junto. Agora ele falece, no primeiro momento, não é fácil. E agora, né? O que eu faço? Os primeiros momentos não foi, até a gente colocar as coisas no lugar e da maneira que Deus preparou as coisas, da maneira que Deus preparou a papelada toda que precisou. Entende? Tudo aquilo ali eu tive que fazer. Então, a falta dele foi difícil, porque era ele que fazia tudo. Entende? Agora eu teria que aprender desde o zero, desde o princípio. Uhum. Mas eu vi a mão de Deus, em tudo eu vi a mão de Deus, o cuidado de Deus, assim, que não tem como, Mavanete, eu agora olhar para Deus e dizer não tem como. Eu sou grata a Deus porque foi difícil, mas o Senhor sustentou em todo o tempo, sim. Sustentou em todo o tempo e teve ali, como ele disse, que estaria cuidando, que não era para temer e foi assim, Deus cuidou. E tem cuidado e vai continuar cuidando. Aleluia, que coisa maravilhosa. Vamos ver então a vinheta, Tainê? Aí, em seguidinha, a gente volta e vamos conversar mais um pouquinho. Nós temos alguns minutos ainda. Vamos ouvir mais sobre Lucas e Bia. Atenção, amados ouvintes! Vem aí! 23º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres Heróis da Fé. Será de 7 a 9 de julho. Vai, Heróis da Fé. Programação: dia 7 de julho, sexta-feira, a partir das 19h30, abertura do grande congresso. Sábado, dia 8, durante todo o dia, jejum de batalha espiritual, com o tema Conquista do Mundo Espiritual no Fronte Missionário. 19h, congresso. A partir das 23h30, Vigília da União Feminina, com o tema Vigília do Avivamento. Dia 9, a partir das 14h, a tarde da chamada missionária. E a partir das 19h, encerramento do congresso. Vai, Heróis da Fé, o mundo inteiro te espera. Local: sede internacional do Ministério Restauração, Avenida Farrapos, 312. Acesso pela Voluntários da Pátria, 927. Vai, Heróis da Fé, e mostra tua coragem, levando esta mensagem até os confins da terra.
Organize a sua caravana e venha! Deus tem uma obra missionária com você e a sua família. Heróis da fé, até os confins da terra. E nós aguardando você para hoje à noite, 19h30, início do grande Congresso de Intercessão e Milagres, Heróis da Fé. E que alegria, muitos irmãos conosco participando. Estamos aí com 70 pontos, é isso, numa Tainê? E mais os irmãos lá da 1390. Gostaríamos tanto de chegar aos 100. Quem sabe aí você divulga, ainda dá tempo. Muitos Se cada irmãos... um compartilhar com no mínimo uma pessoa, a gente chega no vamos 100, vamos chegar aos 100. Ô, Rosilene, me ajuda, Rosilene. Manda na tua lista pastor de Paulo transmissão Roberto aí. não está conosco hoje porque ele está aí também envolvido com os compromissos do Congresso. Tu não justificou o pastor É Paulo. verdade. Mas eu acho que quem está ouvindo deve ter uma noção, né? Coitado do pastor. Irmã Ivoneide, nós temos muitas participações aqui conosco nessa programação. A maioria... O missionário Sandro lá de Portugal está junto conosco. O Sandro que foi assim, um irmão do missionário Éder, né, de coração, amigo. Até O tempo todo, o tempo todo ali. Então, bênção. O missionário Éder tem algo que eu me recordo dele, muito tremendo. Ele sempre mandava um versículo bíblico. Coisa boa, Todos né? os dias ele mandava um versículo bíblico. E eu lembro que era assim, exatamente o que a gente estava passando naquele momento, né? Uhum. Eu li aquele versículo e entendia que era Deus falando comigo. Coisa tremenda, né? Glória a Deus. Uma profecia, pelo menos, que eu recebi dele, que se cumpriu na íntegra. E a gente ouve muitos testemunhos, assim, Deus usou ele para profetizar e Deus cumpriu. Então, algo tremendo de Deus. Ele era realmente usado, mas... E eu vi aqui um comentário de uma irmã, aqui no chat, que ela disse que se identificou bastante, a irmã Aline, que o pai dela também era pastor e cumpriu a carreira, trabalhou até o último momento e não negou a Cristo. Isso é lindo demais, nós vermos a convicção do chamado, que está ali, olha, trabalhou enquanto Deus deu condições. Depois acabou a carreira, está lá aguardando o dia que a Igreja de Jesus Cristo vai subir. E assim foi com o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele cumpriu aqui 3 anos, mas quando ele foi assunto ao céu, ele nos deixou uma ordem imperativa: ir até os confins da terra, pregar o Evangelho a toda a criatura. E isso não mudou, e nós estamos aqui ainda batalhando, se esforçando, porque os dias são maus, mas nós precisamos nos anunciar a Jesus Cristo. Isso, Luquinhas. Vocês estão trabalhando lá em Portugal, então, juventude. Temos lá nossa juventude lá em Portugal. Graças a Deus está andando. Estamos crescendo agora no novo templo, né, que a gente adquiriu lá. E a questão de visibilidade, ali onde a gente está agora é bem melhor. Por quê? Porque tem muita pessoa que passa, assim, muitas ruas lá, muitos becos, que tu não consegue ver onde é que é a igreja. Mas nós ficamos bem, assim, situados, assim, numa forma que dá para ver aquelas pessoas que estão passando ali. E é uma rua bem conhecida de Portugal. E graças a Deus, agora a gente está ali e a gente crê num crescimento muito maior agora. Em questão da juventude, questão da união feminina, tudo. A gente acredita num crescimento que vai haver agora em Portugal. Não, já está tendo. Olha, que benção. Olha, faltam 24. Vamos lá, 2 minutos, dá para dar mais que 24 likes, 24 mensagens aqui. A Rosilene começou a nos ajudar lá. Ô, Glória, que benção aí, Rosilene. Rosilene Locke, irmão do nosso amado pastor Remi Locke, diretor internacional, que vai estar conosco também aqui no Congresso de Intercessão e Milagres. Realmente lá ficava numa rua bem... Muito difícil. Quebra aqui, quebra ali, era difícil o acesso, mas agora Deus abriu a porta num lugar que fica ali, quem passa tá vendo. Quem passa vê, todo mundo que passa. Porque a entrada até ali tem bastante vidros. Então tu olha, aquilo chama atenção, porque um monte de pessoa ali dentro e tu vê uma igreja assim. E não é comum, né, as igrejas evangélicas, por exemplo,
lá em Santiago do Cacém, onde o missionário Éder pastoreou também, não tinha nenhum... o pastor Sandro, o Sandro Machado, ele também, né? Só tinha a única igreja evangélica que tinha e tem lá hoje, uma cidade milenar, é Ministério Restauração, Projeto Heróis da Fé. É verdade. É uma das cidades, acho que mais antigas de Portugal, se eu não me engano. Sim. E a primeira igreja que teve ali foi a nossa. Ah, que coisa linda. Então, Deus expandindo, Deus vai fazer muito mais ainda nos 4 cantos da terra. E você faz parte dessa história também, aí que está investindo em almas, que está ofertando, que está trabalhando. A gente pode, pelos olhos da fé, humanamente, os nossos olhos naturais não dá para dimensionar, mas pelos olhos da fé a gente vê aí Deus fazendo coisas maiores ainda, né, do que a gente tem presenciado. A gente... Acabou? Acabou. Olha, tem uma notícia extraordinária para você. Quem não sabe, hoje à noite, 19h30, vamos estar aqui aguardando você. A Beatriz e o irmão Lucas vão estar aqui, vocês podem conversar com eles, vocês podem tirar dúvidas, perguntar aquilo que não foi falado, que você pode falar. É bênção de Deus. Olha aqui, ó, Rosilene. Não, tu é um exemplo para mim, Rosi. Ela chegou a logar em 2 e-mails para poder dar lá o like, poder divulgar. Que maravilha. Olha, ficou faltando 20. Mas... segunda-feira nós vamos estar aqui, então, contando as bênçãos e queremos ver cada dia o programa Missões Heróis da Fé crescendo. Por quê? Porque isso representa a obra missionária avançando, nós contando as bênçãos. Pastor Prabácar, que Deus abençoe. Infelizmente, nós não conseguimos chegar até Marcapur, mas da próxima vez, se Deus permitir, nós iremos. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém.